está existindo uma alteração no ecossistema comunicacional que torna mais complicado o debate que nós estamos aqui fazendo entre mídia e diversidade de gênero, enfim, a diversidade em geral. Por quê? Porque com a expansão das redes digitais, com a internet em particular, você tem uma possibilidade de falar, de expor. A dificuldade não está em expor, a dificuldade está em ser ouvido, em ser visto, em ser lido. Então isso é uma alteração. Então é uma grande alteração nesse ecossistema. Numa rede que você vai ter dentro dela uma série de aplicativos, de sites e de novidades o tempo todo, porque a rede ela não tem um dono, ela é um arranjo comunicacional não proprietário, ela não tem uma empresa que a controla, ela é, na verdade, uma rede mais do que descentralizada. Existem pesquisadores, na minha opinião, que se equivocam, porque não há centros obrigatórios, nem microcentros obrigatórios. As pessoas não vão no Google porque elas são obrigadas. Elas podem viver um mês, um ano na internet sem ir ao Google. Elas vão porque o Google é um buscador que as orienta na rede. Mas repare o que está acontecendo. Dentro da internet surge, por exemplo, sites de relacionamento, nanoblogs, e está surgindo novidades o tempo todo. Porque você não pede autorização para criar nada. Você não pede autorização, como é nas outras mídias todas. Então, o tempo todo se cria novidades, se cria possibilidades tecnológicas. E essas possibilidades alteram o ecossistema comunicativo. Uma delas é o Twitter. E você pega no Twitter, por que o Twitter é tão bom para as celebridades construídas na mídia de massa? Porque ele tem algumas características que permitem a personalidade ser seguida, tal. Então, você já vê dentro do Twitter que lá dentro é um exemplo, um microcosmos da internet, onde se reproduz a conversa da nossa sociedade, onde se formam redes e redes, onde o preconceito está colocado, onde você tem celebridades que discutem abertamente, por exemplo, questões como você tem vários exemplos, eu não quero falar de um aqui, mas você tem discussões sobre homofobia, você tem ataques absurdos, piadas que são racistas, porque isso está na sociedade. Então, alguns pesquisadores, como o Alexander Galloway, diz que a internet vai ser um cenário, vai criar um cenário de redes contra redes. E aí é que está o problema. Quando a gente cobra da mídia uma determinada postura, porque quando a gente fala mídia, a gente está falando em rádio, jornal, televisão, nós estamos falando de editores. Agora na internet você não tem esses editores. Você tem uma multiplicidade enorme de sites, de blogs. E aí o que vem? Será que a diversidade é garantida pelos controles que nós clamamos pela mídia de massa? Será que nós vamos fazer um benefício, na verdade, quando a gente diz, como agora se diz, no caso, nos Estados Unidos, por exemplo, para controlar, para defender uma nova forma de biopolítica, para proteger as pessoas, os viventes norte-americanos, eu tenho que fazer de tudo para rastrear a internet, para obter dados, para evitar ações terroristas. O que no Brasil não é o terrorismo o problema, mas aqui o efeito é o mesmo. Temos mais de 100 de projetos de lei no Congresso Nacional com o objetivo de controlar a internet. Não o controle técnico, porque a internet é uma rede, nunca houve uma rede de tão grande controle como a internet, ao contrário do que o senso comum acha. Se você entrar no meu blog, eu sei que para entrar no meu blog você usou um número IP. Eu sei qual é o seu número IP, que região você está, eu tenho absoluto controle. Por quê? A interatividade exige o controle. A interatividade de uma rede cibernética, o nome já diz, cibernética, é de comunicação, mas é de controle. Mas acontece que esse controle técnico
um segmento da sociedade quer transformar em controle político, controle da diversidade. A rede distribuída, ela é mais do que descentralizada, ela incomoda. E a realidade social incomoda mais ainda. Porque agora nós vamos ter que discutir conteúdo. A mídia em si não forma consciências. A mídia em si, no caso, o arranjo midiático internet, ela aproxima, ao contrário de distanciar, os vários discursos. E aí é que está. Quer dizer, na hora que você controla, vou pegar 2 exemplos que são tabus na mídia de massa e na internet. Eu pego o exemplo da droga e o exemplo da pedofilia, né? Então, o que acontece? A pedofilia existe, só que ela não é praticada na internet, porque o que tem é pornografia infantil. A pedofilia exige proximidade física. Mas ela, assim como o terrorismo é usado nos Estados Unidos para criar um momento robesiano e as pessoas abrirem mão de vários direitos em função de controles exagerados, aqui no Brasil não é o terrorismo, é a pedofilia. Então, palavra mágica para você criar um cadastro como na China, controlando todos os internautas. Combater a pedofilia. E aí é o exagero. Existem pedófilos, existem redes de pedófilos? Existem. Estão na internet como estão nas igrejas, estão nas ruas, estão nas famílias. E no Brasil, você não pode dizer pedofilia antes que o pedófilo torne-se um violento ou trabalhe aquilo que é um absurdo, essa deformação, na minha opinião, ele precisa é preciso ter uma ampla orientação, como tem em alguns países da Europa, uma orientação de que se você sente atração sexual por criança, você tem que procurar uma orientação médica. Mas aqui não se pode dizer isso. Se pode simplesmente criminalizar e, na verdade, outros interesses de controle muito mais econômicos do que morais, muito mais econômicos do que políticos, se manifestam em relação à internet. Interesses principalmente da indústria do copyright, que quer vincular um número de IP de navegação, uma identidade civil, para poder impedir que as pessoas compartilhem arquivos, que é o grande problema deles. E aí o outro problema da droga. Eu coloco um site esclarecendo que, como vários, Milton Friedman já provou economicamente, até o pai do neoliberalismo mostra, que quando uma política gasta muito dinheiro e o resultado é efetivamente nulo, você tem que mudar essa política. Então a criminalização da droga é um tabu na nossa sociedade e é um absurdo. Você tem que mudar completamente. Você tem que... Não é um caso criminal, é um outro tipo de caso. Você tem que trabalhar culturalmente, tem que trabalhar do ponto de vista da saúde pública, mas isso é um mega tabu. Mas se eu fizer um site assim hoje, eu corro um risco de ter uma série de problemas. Por quê? Porque esse discurso na mídia de massa não pode existir, mas ele também tem dificuldade de existir dentro da internet. Então nós estamos numa seguinte situação. A rede, ela permite que as pessoas falem. A diversidade é muito grande na rede, mas a rede está sob ataque hoje. Que tipo de ataque? Um ataque que um ataque à diversidade de discurso, um ataque ao debate, um ataque que tem como objetivo controlar a internet, mudar o ecossistema comunicacional com leis nacionais. Sarkozy na França, que quer desconectar pessoas que compartilham arquivos que, segundo ele, é protegido por copyright, mas na verdade são arquivos cerceados pelo copyright. O próprio termo proteção é ideológico e as pessoas desconsideram. Então, nós temos no Brasil a lei do senador Azeredo e agora a CPI da pedofilia, que se teve uma boa ação em relação a reconhecer que existem riscos na rede e esses riscos têm que ser equacionados e temos que ter instrumento legal para pegar o criminoso, as redes. Por outro lado, agora está descambando para os exageros. Ou seja, uma das formas de você criar uma legislação rápida é exagerar, é criar momentos de medo, de pavor. E o medo não é um bom legislador. Não é, nunca foi. E o que nós estamos vivendo hoje é o seguinte: para garantir a diversidade, eu queria ponderar com vocês que nós precisamos manter
essa possibilidade de comunicação distribuída, de comunicação onde as pessoas possam colocar os seus argumentos, mas que a gente tenha liberdade de expressão, mas também de navegação, que é uma outra coisa. No mundo do broadcast, liberdade de navegação não se coloca, só existe liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão no Brasil é vedado o anonimato, ou seja, uma coisa que é bastante polêmica. Não, anonimato não pode existir na esfera pública, mas é uma esfera pública complicada. Queria lembrar que, em linguagem atual, o principal texto da ciência política americana, as cartas federalistas, não foram lançadas com os nomes dos seus autores. Era com nickname, o Publius. Na verdade, o Madison não aparecia com o nome dele, porque o que ele queria discutir era o argumento e não atrair as idiosincrasias sobre ele. E, na verdade, as redes, elas trabalham muito a questão do anonimato como a defesa de uma rede onde você possa navegar sem ser vigiado. Então, que o controle não descambe em completa vigilância. E também as redes são importantes porque se algo é colocado, ele se dissipa rapidamente. Se você entra num blog e coloca uma agressão num comentário, o que acontece? Essa agressão não vai longe. O que a rede tem como contra-efeito aos exageros, às ameaças, são, na verdade, ou é a reputação daqueles que falam. Então, a reputação de avatares, a reputação de pontos na rede, de sites, e não necessariamente de personalidades como nós conhecemos no mundo do broadcasting. Então, nós estamos falando de uma outra realidade. E eu temo muito que quando a gente discute, para concluir, essa nova realidade, a gente tenha dificuldade de discutir como que deve ser a regulamentação disso. E aí a gente tire aquilo que são as grandes qualidades da rede. A sua possibilidade de criar conteúdo sem pedir autorização para ninguém, a cultura da liberdade acima da cultura da permissão, a possibilidade de você fazer criações tecnológicas e não só de conteúdo. Eu posso criar uma tecnologia agora e sem pedir autorização para ninguém. Se ela for aceita, ela vai se disseminar. E esses novos formatos, eles são muito importantes muitas vezes para ampliar a diversidade. Então, o que está em jogo se a gente vai continuar com uma rede transnacional, uma rede livre, mas que ao mesmo tempo é de controle, mas o controle técnico dos seus protocolos, ou se nós vamos colocar sobre a rede uma situação que é típica de um ecossistema de, vamos dizer assim, broadcast, onde você tem um que fala, você tem um canal só sob a propriedade de um editor, ou se nós vamos reconhecer que a internet ela é extremamente distribuída e que o nosso problema são dois: produzir conteúdos para o debate, convencer as pessoas das nossas posições feministas, das nossas posições antirracistas, e aí nós vamos para o conteúdo, nós vamos para criar formatos que empolguem, mas não vamos tentar fazer proibições no sentido de tentar retirar da rede aquilo que é a sua grande possibilidade. É uma universalidade sem totalidade. É uma grande possibilidade de diversidade. E diversidade de tecnologias, diversidade de conteúdos, diversidade de formatos. Ou seja, são redes contra redes. Nós precisamos criar as nossas redes. Nós precisamos discutir, quer dizer, nós precisamos fazer uns sites, blogs, discutir no Twitter o direito da mulher ao seu próprio corpo, o direito ao aborto. Mas nós vamos conseguir fazer isso porque na mídia de massa nós não vamos conseguir fazer isso. Eles vão assumir isso quando a gente tiver mudado na sociedade. A Globo coloca a questão do homossexualismo naquelas novelas e tal, totalmente estereotipadas, mas coloca. Mas ela coloca depois que na sociedade eles já perderam essa. Eles já colocam porque tem uma quantidade de pessoas. Então, lembrando o Barbeiro, né? Quer dizer, a mediação não é porque eles falam e todo mundo incorpora. Há uma mediação. A recepção é muito importante. Então, as redes permitem que a gente construa novas mediações. Quando
eu falo que a internet está sob ataque, é que se quer implantar controles de navegação. E o que equivale, por ser uma rede de controle cibernético, a que todo o nosso rastro digital, que já fica organizado nessas grandes corporações, fique agora muito mais visível para o poder e também para os criminosos. Porque o grande criminoso mesmo, ou o criminoso que nos afeta, porque eu não acho que compartilhar arquivo de música seja crime, e para isso boa parte dos crimes da internet é isso, são crimes de compartilhamento. Eu acho que isso não é crime, são práticas sociais corriqueiras que na internet ganharam uma grande dimensão. O que eu estou dizendo que é crime é assim, uma rede de pornografia infantil. Esses caras usam embaralhadores de pesos, é que nem o criminoso na rua que tivesse que andar com sua identificação. Ele não ia usar a identificação dele mesmo, isso é o de menos. O que eu estou querendo chamar a atenção é que nós temos uma situação extremamente grave hoje. E não é fácil de resolver. Pelo seguinte, e tem a ver com aquela polêmica entre o universal e o que é culturalmente de cada local, entendeu? Porque veja bem, se a gente disser que a regulamentação da internet tem que ser estatal, nós estamos falando que tem que ser nacional. Cada estado tem autonomia. Nós talvez defendamos a autodeterminação dos povos e que cada um escolheu suas estruturas de poder. Aí o que vai acontecer? Cada um vai regulamentar do seu jeito. Acabou os fluxos e a possibilidade de uma esfera informacional livre e transnacional. Porque você vai ter uma série de restrições em cada lugar. É uma coisa complicada. Então, no Brasil, o que está tendo? Uma iniciativa boa do Ministério da Justiça de criar um marco civil, colaborativo. Só que, olha, quando ele abre colaborativo, a gente fala, que legal, colaboração, ganharemos a briga. Não ganharemos, porque tem 300 comentários do nosso lado, dizendo que a internet tem que ser livre, e tem 299 ou 301, não importa, do lado de lá dizendo que não. E é um choque. Por quê? Porque isso está na sociedade. O que eu falei de redes contra redes é isso. A internet permite esse debate. E aí eu tenho que ganhar como? Eu tenho que ganhar no argumento. Mas posso perder. Existem muitos discursos racistas, homofóbicos na rede. Muito mais do que na televisão. Muito mais do que nos jornais, muito mais do que no rádio. Né? Existem muitos. Então o que acontece? Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso, na minha opinião, produzindo ética, discutindo, argumentando, conscientizando. Porque se eu criminalizar as piadas que tem na internet, eu vou colocar... Eu não sei se resolve, em primeiro lugar. Segundo, que eu vou colocar uma parte da sociedade enorme, uma parte da nossa cultura, infelizmente, em condição absurda, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar o diálogo, a rede é a conversação. É nesse sentido que eu falei que tem uma diferença, que o Estado tem que agir, tem que ter coletivos de regulamentação, mas nós estamos num outro ecossistema. Então por que a gente não tem as organizações da sociedade civil, não constrói uma ferramenta de rastreamento, porque a rede é de controle. Nós construímos um data mine, um minerador de dados, que recolhem hashtags, que recolhem palavras-chave da rede, para a gente acompanhar o nível de discurso homofóbico contra a diversidade. Você veja, nós vamos ter um controle para agir policialmente? Não, mas para ver que nível de diálogo nós estamos na sociedade. Isso dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer. Você junta 3 universidades, pode ser uma, pode ser um grupo, e fazer essa coisa para acompanhar como que é o nível na rede. Sabe por quê? Porque nós vamos ter uma surpresa. Qual é a surpresa? É a surpresa de que, tudo bem que a mídia faz um discurso que como você muito bem colocou, estereotipado e tal, mas na rede nós temos que vencer esse diálogo também.
E é ali que é mais difícil, porque ali a gente não tem um editor para falar, vamos ter mais 3 editores e aí democratizou. Porque a rede não se coloca nem a questão da democracia. Nós precisamos acompanhar os dados do que está acontecendo nas sociedades. A última pesquisa que nós fizemos no Brasil, que é um país que sofre o fenômeno da da exclusão digital, nós, numa faixa da população entre 16 e 25 anos, nós já temos 74% de pessoas que acessam a internet. Ela já não é uma mídia irrelevante ou um arranjo midiático, comunicacional irrelevante. Você tem, sem dúvida nenhuma, esse fenômeno ele está sendo combatido por políticas públicas de inclusão digital, de barateamento, de abertura de sinais nas cidades. Tudo isso vai alterar significativamente a participação dos estratos mais pauperizados na comunicação digital. Uma pesquisa feita, chamada Geração Interativa, em toda a América Latina, com 25 mil pessoas, foi a amostra, deixou claro que crianças entre 6 e 9 anos de idade, na América Latina, 45% preferem a internet e 32% preferem a televisão. Isso é uma mudança que mal começou a acontecer. Efetivamente, várias mudanças estão acontecendo, inclusive em relação a games. Me assustou positivamente muito que quase a metade dos internautas brasileiros baixam games pela internet. Então, você fala, não, essa pesquisa tem um erro metodológico. Bom, eu acho que não. Uma pesquisa, no caso do comitê gestor, uma amostra bem estruturada, é uma pesquisa. Então, nós temos uma radiografia importante, está tendo uma mudança. A internet é extremamente relevante. E aí, isso não quer dizer que eu estou dando uma de Pierre Levy, dizendo, toda tecnologia que surge gera os seus excluídos, eu não tenho que fazer nada, o mercado incorpora. Não é isso, eu acho que tem que ter política, sim, de inclusão digital, mas eu acho que elas estão sendo feitas, mal começaram a ser feitas, mas estão sendo feitas. Por quê? Segunda coisa que eu queria dizer, não há sociedade sem intermediação técnica. Não há sociedade sem intermediação tecnológica. E aí, nas nossas sociedades, a intermediação tecnológica na comunicação é cada vez maior. Então eu faço minhas preocupações do Lev Manovich. Por que ninguém fala de software? Ninguém fala de software. Software está em tudo, inclusive na TV. E ele delimita formatos, delimita conteúdos. Então é assim, nós somos uma sociedade de intermediação, e a principal intermediação é digital. Ah, como assim? Como assim? Caiu na rede é peixe. A TV vai ter que se dobrar a interatividade. Ah, não vai. Já está tendo e vai. A tendência não é arrefecer. Isso não quer dizer que a TV acabou, ou seja, a produção de audiovisual para que você assista e não interaja. Mas ela vai ser cada vez mais, está sendo cada vez mais, num único canal. Então a gente tem que perceber como é que isso vai ficar. E quando eu digo que não tem editor na internet, eu quis dizer que não tem um editor, um gatekeeper, tem muitos, milhares. Eu sou editor, eu sou o meu editor, eu tenho blog, eu falo e tal. Terceiro, na internet é muito difícil você falar de receptor, você falar de produtor. Tanto é que a palavra que a gente usa é interagente. Porque se você ficar parado na frente da tela, ele fica piscando para você e não acontece nada. Então você tem que interagir, é muito diferente, é outra cognição, e isso está alterando a comunicação. Entende? Quando você vai fazer pesquisa em Duque de Caxias, há 4 anos atrás no Rio de Janeiro, a minha pesquisadora estava conversando com o menino e perguntou: por que você, o que mais você usa? Orkut. Pô, legal, por que você usa Orkut? Para arrumar namorada. São formas de sociabilidade que estão no cotidiano das pessoas e que não são ruins, são boas. E aí que eu coloco a quinta questão. Nós temos que produzir a disputa. Para concluir, eu participo do movimento de software livre. É muito simples, eu falo assim: quero uma regulamentação da sociedade e brigar com os socialistas históricos que são a favor da socialização dos meios de produção, das coisas, dos materiais, mas são contra a socialização de ideias.
porque são deles que vêm, inclusive, os mais absurdos, as pretensões de copyright. Entendeu? Quando eu abri todos os meus livros, pedi para a pessoa Abramo abrir todos na rede, eu não venho aos nomes. Eu sei, os grandes defensores do socialismo não quiseram abrir os seus conteúdos, porque não pode. Então é o seguinte, não, isso aí tudo tem que ser combatido. Então querem levar, inclusive, para comunidades tradicionais que não seguiam por questão de propriedade. Você pode entrar na internet, Associação Indígena de Comunidades Tradicionais pela Propriedade Intelectual. Quer dizer, perderam a noção. Em vez de ir para a Unesco, falar, ó, não pode patentear conhecimento tradicional, não, eu entro no mercado. Quer dizer, mas por que eu estou falando isso? Porque nós, da comunidade de software livre, nós não ficamos pedindo uma lei para afrouxar a propriedade intelectual. A gente luta também, mas nós produzimos os nossos artefatos. Nós produzimos em código aberto. Nós produzimos com licenças copyleft, deixe copiar. Nós fazemos. Agora tem a rede. Por que nós não combatemos o racismo na rede? Você disse, nós estamos fazendo o nosso site. Mas o nosso site precisa de audiência. Como é que a gente busca audiência? Como é que a gente busca uma nova ética? Então, agora está aberto. É isso que eu quero dizer. Não é a regulamentação importante, porque as mídias de massa vão continuar existindo com grande influência, nós temos que regulamentar. E a rede não se regulamenta? Se regulamenta. Nós não temos tempo, mas eu quero dizer, mas não do mesmo jeito. Não do mesmo jeito. Nós precisamos garantir a cultura de liberdade.